Boa noite a todos. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele nesse instante que possa nos abençoar, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, para que a gente aproveite esse momento aqui de compartilhar conhecimentos, de conversar sobre a doutrina do Cristo, baseado nos ensinamentos de Emmanuel. Que assim seja. Nós vamos hoje comentar da lição 42 do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, né? O Espírito. Isso é uma psicografia do Chico Xavier. E ele traz hoje o comentário de um capítulo fantástico. Na verdade, os primeiros capítulos de João, o Evangelista, eles são incríveis. São profundos, merecem um estudo de quase todos os versículos. O capítulo 6, que é o mais longo da Bíblia, do Novo Testamento, é realmente uma fonte de inspiração muito grande. Mas hoje nós vamos falar do capítulo 4, no verso 34, quando Jesus fala o seguinte: Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Existem algumas traduções que trazem o seguinte: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Eu particularmente gosto mais dessa segunda tradução, que, na minha opinião, ela é a base de todo o motivo pelo qual Jesus veio trazer as lições do cristianismo, e a gente vai poder conversar e observar aqui, né? Essa parte do capítulo 4, ela se passa, depois a gente vai voltar nisso, após aquela famosa história da samaritana, a mulher que foi buscar, lá da Samaria, que foi buscar água no poço de Jacó. E Jesus então conversa com ela. Nós vamos falar disso no final. Então, após isso, a mulher se dirige à cidade para anunciar que tinha conhecido o Salvador, que tinha conhecido pessoalmente o Messias. E então fala isso aqui: nesse ínterim, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe alguém porventura algo de comer? E aí, esse verso, né, que Emmanuel traz para o capítulo 42 do Vinha de Luz. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Deixa a gente ler aqui. Eu vou ler também o capítulo 42 do Vinha de Luz, e depois a gente volta comentando.
Então, nesse capítulo, que é denominado Afirmação e Ação, Emmanuel nos fala o seguinte: aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade, ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade, que lhes são consequentes. Deus pede objetivo para as nossas vidas. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. O eu na frente aí fazendo. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda plano indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Essa é a chave aqui, gente. Cada um de nós batalhando consigo mesmo, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho isso que João Evangelista nos traz no capítulo 4 e depois o que Emmanuel nos fala no capítulo 42. Quando Jesus fala, a minha comida é fazer eu a vontade do Pai. Ele está nos falando como é que nós, querendo agora ser seus seguidores, devemos proceder. Mas, infelizmente, nós estamos em 2024, mais de 2000 anos do nascimento do Cristo, e ainda buscamos o cristianismo de favores, a teoria da prosperidade. Nós queremos nos aproximar de Deus para obter benefícios e não para fazer sacrifícios em seu nome. Isso é muito diferente de buscar uma vida miserável. Não é disso que eu estou falando. A gente pode ser trilhardário, mas essa é uma consequência das nossas atitudes, mas dentro de um projeto de fazer a vontade do Pai na minha vida, aqui e agora. Nós queremos abrir mão da responsabilidade, mas queremos obter os benefícios. Por isso é que não está dando certo. No verso 32, Jesus diz aos discípulos, uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe alguém porventura algo de comer? Vejam, a infantilidade dos discípulos. Nem os 12 escolhidos ali, que eram obviamente pescadores, pessoas simples, coletor de impostos, que era um pouco mais letrado, mas na maioria pessoas simples e simplistas, que não conseguiam diferenciar quando Jesus falava das coisas espirituais e das coisas materiais.
Então não é de espantar que a gente ainda também se encontre com as mesmas dúvidas. Todos nós aqui. Se aqueles que conviviam com Jesus o dia todo ainda faziam esse tipo de pergunta, então quem que trouxe comida para ele que a gente não viu? Mas vejam as palavras de Jesus ali no verso 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou. Olha, o que é minha comida? O meu sustento, aquilo que me mantém vivo. É disso que Jesus está falando. Não é comida física, é o sustento espiritual. E, de novo, é fazer eu. O meu sustento, eu só consigo estar aqui bem, em união com Deus, meu Pai, se eu faço a vontade dele na minha vida. É disso que ele está falando. Naquele momento, os discípulos, obviamente, por preocupação, queriam que ele se alimentasse, mas ele está dando mais uma vez essa lição. Não estou preocupado com isso. O que me sustenta, o que me dá alegria, o que me faz estar vivo aqui, o que me fez reencarnar, é fazer a vontade do Pai. Então eu chego aqui nessa cidade e de repente abre uma porta, eu vou entrar nessa porta. E aí vai além do ser íntimo do Pai. Porque são fases, né, que a gente vai passando. Primeiro a gente entra em contato, provavelmente não foi nessa vida, por isso que para alguns aqui é tão lógico crer no Cristo. Isso foi plantado lá atrás. Mas a gente entra nessa fase onde nós queremos seguir, nós queremos estar juntos do Pai. Então a gente aprende a fazer as nossas orações, a gente aprende a ter os nossos momentos de meditação, nosso momento que o mundo está caindo lá, mas eu vou fechar meu olho e eu vou conversar com Deus diretamente, sem nenhum intermediário. Mas esse é o primeiro passo. Esse é o mais fácil. E mesmo esse ainda é muito difícil para muita gente que não consegue parar 5 minutos por dia para fazer uma oração. Como se o mundo fosse acabar se ele parasse de trabalhar ou se preocupar com as coisas para fazer uma oração. Mas depois desse primeiro estágio de intimidade com o Pai, esse outro é mais difícil. Fazer a vontade do Pai. Estar à disposição. Mas é isso que Jesus está falando para a gente. E aí, ele traz outras lições. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos, vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Deixa eu mostrar uma figura para vocês aqui. Isso é o trigo. Se a gente quer ser bem específico, tem todas essas fases aqui para que o trigo possa frutificar. Mas estavam numa fase de plantio, onde o trigo vai crescendo. A gente está vendo ali verde, mas depois, no final, a terra ficava esbranquiçada, dourada ali pela cor do trigo. É disso que Jesus está falando. Porque ele falava com pessoas simples. Então ele usava linguagem simples. Sempre, gente, 100% das vezes que a gente for ler uma parte da Bíblia, nós temos que trazer isso para a gente. Bíblia não é para os outros. Nem para o marido, nem para a esposa, nem para o filho, nem para o pai, nem para o conhecido. Nossa, eu estou lendo isso aqui, cara do Rodrigo. Cara do Rodrigo.
Nunca vejo o que é a minha cara. Agora, nesse minuto, eu estou aqui no púlpito, eu converso com vocês, mas isso aqui é para mim. Isso não é figura de linguagem, é para mim de verdade. Cada um que leia e traga para si. Porque senão vira uma historinha de carochinha. Vira uma coisa sem sentido. E como é que a gente traz isso para a gente? Então Jesus fala lá. E o que ceifa recebe galardão. O que é galardão? Recompensa. Supletivo, fez uma falta agora, né? Galardão, supletivo. E ajunta fruto para a vida eterna. Jesus está falando de recompensa em dinheiro, gente? Está falando de colher o trigo maduro? Não. Está falando da nossa vida. De cada característica da nossa alma. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. O que isso quer dizer? Essa parte é importante para a gente. Nós temos, dentro da nossa personalidade, várias características. A nossa personalidade ela é milenar. Haroldo Dutra nos fala que nós já tivemos mais de 1000 reencarnações. Então nós somos espíritos em construção que habitam temporariamente o corpo físico, mas espíritos eternos. Algumas dessas características ainda nem foram semeadas na gente, mas a gente já consegue perceber em outras pessoas. Dizem que Madre Teresa de Calcutá estava num sinaleiro pedindo ajuda para as meninas órfãs. Uma pessoa desceu o vidro, cuspiu na cara dela. Ela então limpou, falou assim: ok, para mim é o que eu mereço, mas e para as meninas? Com certeza isso não foi semeado em 99% da plateia. Nem semeado. Imagina que nasceu, que frutificou. Então nós temos várias características. Mas algumas dessas características nós já estamos lá na frente. Elas foram semeadas lá atrás. Nós cultivamos isso. São as coisas que você faz com facilidade. E chegou o momento da colheita. E você faz essa colheita espiritual, que é uma recompensa espiritual. Não é material, é paz de espírito. É felicidade da conquista. Esse é que é o galardão. Quando eu alcanço maturidade em algum aspecto da minha alma, eu me sinto feliz com isso. O que me fazia sofrer antes, hoje já não me faz sofrer mais. Eu já passei por cima disso. E é maravilhoso que isso aconteça. Então hoje nós já podemos, com certeza absoluta, colher o fruto maduro da experiência, da maturidade espiritual em uma série de características. Mas outras ainda não. Porque existe tempo, como nos diz o Eclesiastes, existe tempo para tudo nessa vida. Em alguns momentos, só o que podemos fazer é semear. E é importante a gente ter essa noção exata do que nós somos, para que a gente não fique se cobrando eternamente de coisas que a gente ainda não tem condição de dar. Isso que é importante se analisar. Conseguir enxergar. Falou, pô, aqui eu estou lá na frente, mas aqui está ruim. Então o que eu vou fazer aqui no que está ruim? Eu vou semear. Mesmo que eu não vá colher nessa existência. E aí quem convive comigo que lute, né, Adriana? É isso aí. Faz parte da vida. Ter a humildade de entender, ó, nesse aspecto aqui é difícil, mas está tudo certo. Eu não preciso ficar trazendo esse aspecto com o meu pior. Eu já posso tentar semear
coisas bacanas, ideias, conhecimento. E lá na frente, outra vida, eu posso vir a colher isso aí. A colheita pode demorar, mas o semear já mostra mudança de comportamento, e é isso que a gente precisa fazer. Nós não estamos reencarnados para atingir a perfeição. Nos foi dada essa oportunidade para a gente mudar a forma como a gente reage, como a gente age, como a gente se comporta na nossa vida, os nossos padrões de comportamento. Porque se acontece uma coisa, eu estou reagindo do mesmo jeito que eu reagi antes de reencarnar, estamos perdendo tempo aqui. Mas se eu consigo perceber isso, e mesmo eu não reagindo tão bem, igual o outro, que já tem essa característica madura, eu já consigo melhorar um pouquinho. Aí o objetivo foi atingido. E olha que legal aqui no versículo 37. Porque nisto é verdadeiro ditado: que um é o que semeia e outro o que ceifa. Meu corpo físico da encarnação, lá para trás, semeou. Hoje eu estou colhendo. Meu corpo físico, essa minha existência de hoje, está semeando um monte de coisa. Vou colher isso lá na frente. Paciência, tranquilidade, está tudo certo. Cada um só vai dar o que tem. Não tem como ser diferente. E olha que interessante isso que Jesus nos fala aqui. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Quais foram os motivos pelos quais os 12 foram os escolhidos? Está muito além da nossa compreensão. Mas claramente, uma coisa é certa: se Jesus tivesse trazido espíritos perfeitos, a gente não conseguiria se relacionar com eles. Com a dúvida de Tomé, com a negação de Pedro, com a arrogância de João e André querendo sentar à direita de Jesus no paraíso. E assim por diante. Características que nós temos aqui. Então é muito bom que a gente possa ler a Bíblia, agora com The Chosen, né? Tanta gente que nunca leu a Bíblia está tendo oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa, e é muito bem contada, aliás. Que a gente possa entrar em contato com isso e perceber, gente, eu tenho aquilo. Se talvez eu estivesse lá com Jesus, eu faria igualzinho. Traz humanidade. Os outros motivos eu não consigo imaginar, mas esse com certeza é um deles. Não existe herói da fé. Todos aqueles ali ralaram muito para poder crescer e acompanhar o Cristo. Às vezes, e isso aqui, ou às vezes foi um ato assim, bem bondoso meu escrever isso, porque na maioria, quase que 100%, a gente fica apegado nos resultados. Nós invertemos o processo, porque somos imediatistas. Então nós acabamos, lembra bem, estou falando, cada um aí se enxerga, tá? Estou falando de mim. Essa história é individual. Foca muito nos resultados, mas como nós não criamos nada nesse mundo, tudo que fazemos é dar continuidade a um trabalho que outros começaram. Então a gente vem para um centro espírita. Outros começaram isso aqui lá atrás, até antes de Kardec, ensinando sobre espiritualidade, sobre o contato com o mundo espiritual, sobre essa vontade de crescer espiritualmente. Exemplo prático. Você tem um filho que é maravilhoso. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Seu menino já nasceu bom. Não tem nada a ver com você, meu filho. Às vezes ele é muito melhor que você. E é maravilhoso quem tem essa oportunidade. Mas você está ceifando o que você não plantou.
Nossos filhos eventualmente já vêm mais maduros que a gente, são espíritos mais evoluídos, que só nos acompanham e muitas vezes estão aqui para nos auxiliar. Não é obra nossa que hoje eles sejam tão bons. É óbvio que a gente contribuiu, mas você vê pais, até ausentes, mães, que abandonam o filho com filhos maravilhosos. E o contrário, casal maravilhoso que o filho parece que está lá embaixo ainda, que é o que eu vou falar aqui. Seu filho te traz muitos problemas. Muito comum isso. Por que isso acontece? Porque esse ainda é o estágio espiritual onde ele se encontra. E muitos pais se angustiam e se deprimem por entender que são incapazes de modificar o filho. Porque querem o quê? O resultado. Não se preocupa com isso. Você foi considerado digno de receber esse espírito custoso para que você possa semear. Dependendo da sua evolução espiritual, nem receber o filho problemático você poderia. Então hoje você já pode. Qual que é o seu papel? Transformar ele no espírito perfeito? Óbvio que não. Semear. Você vai semear. Outros vão colher. Outra vida. Mas o que ficou lá com o seu filho, você plantou, é mérito seu eternamente. E ele vai um dia ser grato a você eternamente por isso. Emmanuel nos fala uma coisa muito interessante aqui no livro No Vinha de Luz, no capítulo 42. A nossa vida se assemelha muito a um ciclo de uma planta. Que você foi lá, selecionou a semente, adubou a terra, plantou. Ela teve que germinar, vencer a terra, se fortificar, crescer, enfrentar as intempéries e depois dar fruto. Assim somos nós. Como eu disse, em algumas características, já estamos colhendo os frutos. Em outras, nós vamos começar a semear. Esse é o ciclo da vida. Mas nós, de uma forma geral, aí trazendo aqui para o que o Emmanuel nos fala aqui, a gente se comporta como vendedor de Bíblia. Nós queremos só falar da história. Mas não é para isso que o Cristo veio. Então, se somos discípulos dele, não é para isso que nós viemos. Eu vim para que eu faça a vontade do Pai. E isso vai desanimando, né? Lembra? Nós estamos focados no resultado. A gente quer falar, já vislumbra. Nossa, como seria bom se eu fosse de tal forma. Isso às vezes vai trazendo uma sensação de frustração. Queremos a prova, os sinais de Deus em nossas vidas, mas nós, infelizmente, somos os fariseus modernos. Só que como a gente não sabe interpretar as lições do Cristo, vejam os apóstolos. Jesus está falando de um alimento que eles não conhecem. Mas quem que trouxe comida para ele? Não entendendo nada. Como a gente não sabe interpretar as lições do Cristo de forma correta, procuramos sinais materiais e não espirituais. É a teoria da prosperidade. Como que pode Deus permitir aquela pessoa chata na minha vida? Olha a gente procurando sinal. A gente se revolta. Esquecemos que cada pessoa difícil é a nossa entrada no reino dos céus. Se soubermos entender isso. É uma oportunidade. Antes de reencarnar, nós pedimos ao Cristo
Me ajuda a ser mais compassivo, a perdoar mais, a ajudar mais. Aí ele vai botar Maria, Mateus e João do seu lado? Não, é sua família mesmo. Você aprender a crescer com essas pessoas que você convive, no trabalho que você está, na situação financeira que você está, e essa talvez seja a dor mais excruciante da humanidade hoje. Como pode Deus não me conceder o dinheiro que eu preciso? Tem gente que apela porque não ganhou na Mega Sena. Esquecemos que a gente, todos nós, vem a não sei quantas vidas roubando, enganando, mentindo, e agora precisamos aprender a ser felizes na dificuldade. Uma felicidade que não vem do dinheiro. Não é possível que a nossa felicidade esteja atrelada a resultado somente. Vitor Hugo dizia: o ingrato é infeliz. A ingratidão faz parte da infelicidade dele. Sem gratidão, nós nunca vamos ser felizes. Então eu posso estar no meio do maior problema do mundo, mas eu estou entendendo o propósito de Deus. Aí eu posso fechar o olho, respirar e agradecer, ser feliz e continuar a luta. Mas não é esse movimento que tira as minhas lutas, porque esse é um planeta de expiação e provas. Ao fazer isso, eu me torno discípulo do Cristo, que o nosso sustento, nosso alimento é fazer eu a vontade do Pai. Não é o outro. Então minha felicidade não pode estar no outro. Não pode estar no que o outro falou, no que o outro postou, no que o outro não comentou, no que o outro criticou. Sempre eu. Mas vivemos, e isso é um problema, uma vida de comparação. Se não fosse o marido da vizinha, a mulher do vizinho, o carro deles, o Instagram deles, a nossa vida era boa demais. Mas a gente quer se comparar. Você acaba de comprar um carro, está tão feliz, aí chega lá, você vê um outro melhor que o seu. Nossa, eu preciso trabalhar para ter aquele agora. Essa é a maior dificuldade de muita gente, né? Pessoal, eu quero continuar aqui para a gente finalizar, agorinha, lembrando o seguinte, que nesse capítulo 4 de João, como eu disse, ele começa com a história da mulher samaritana, que morava lá na Samaria. Samaria era uma das 12 tribos de Israel e que acabou se afastando das outras tribos, porque Jacó, pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó, construiu lá um poço onde eles adoravam a Deus, e não em Jerusalém. Por conta disso, as 11 tribos brigaram com a Samaria e detestavam os samaritanos. É isso aí. Veja o nível do negócio. Então, quando a gente vê na Bíblia a parábola do bom samaritano, é quase uma ironia. O samaritano era tido como a pior das raças de Israel. Então Jesus fala do homem que se machuca na estrada, passa o fariseu, não faz nada, passa o rabino, não faz nada, então é elite, mas passa o samaritano e ajuda. Quer dizer, até o samaritano ajudou, é isso que Jesus está querendo dizer, para que eles pudessem entender. Então Jesus se desvia do caminho e vai até Samaria, senta ali do lado do poço, manda os discípulos para a cidade comprar comida, a tão famosa comida aqui da história, e chega essa mulher. E Jesus inicia aquele diálogo com ela, pedindo água. E a mulher fala, mas você é judeu conversando comigo? Minha filha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Eu te daria água
viva, e você nunca mais teria sede. E aí foi, conversando com ela. É uma passagem muito bonita, né? E eu quis trazer essa parte aqui, porque nós estamos no Setembro Amarelo. Claramente, a samaritana era uma pessoa deprimida. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, o The Chosen foi muito feliz em representar essa mulher, né? Aquela atriz representou muito bem uma pessoa deprimida, né? E todo setembro nós enfatizamos o Setembro Amarelo, alertando para depressão e suicídio. A conversa dessa samaritana com Jesus mostra isso. Essa mulher estava deprimida, no 5º casamento, criticada, julgada e condenada, a ponto de que ela não tinha ninguém para auxiliá-la a buscar água no poço, que era uma tarefa difícil de ser feita. Ela não podia nem ir na hora que todo mundo ia. Ela era rejeitada pela sociedade da Samaria. Então ela ia no sol mais quente. A hora que ninguém ia, era a hora que ela ia. E foi justamente essa hora que Jesus escolhe para chegar lá para falar com ela. Ela vivia com um homem sem ser casado, que para aquela época era um absurdo. E foi justamente essa mulher que Jesus escolheu encontrar. Quem assistiu o último capítulo da primeira temporada do The Chosen vai ver isso. Uma das passagens mais bonitas. Né? E eu quis trazer essa passagem porque aqui é Jesus nos mostrando o que fazer com uma pessoa em depressão. O que fazer com uma pessoa em ideação suicida. Lembra, gente? Nós somos discípulos do Cristo. O nosso modelo é o Cristo. E ponto final. Não tem outro. Nesse nosso mundo de Instagram e rede social, então, esquece esses malucos que têm receita para tudo. Nós já temos um modelo para seguir. Jesus se coloca como ouvinte. Essa é a grande primeira lição. Não está ali para dar aula, não está ali para julgar. A mulher, que foi a vida inteira tão criticada e tão julgada, ela se coloca na defensiva. O tempo inteiro defensiva com Jesus, porque ela não consegue acreditar que aquele homem poderia, de alguma forma, se interessar pelo bem-estar dela. A primeira coisa para a gente entender quando falamos de depressão e de suicídio é entender que estereótipos não funcionam. O que significa isso? Por que o fulano está deprimido? Qual que é a primeira coisa que a gente fala? Falta de fé. Falta de Deus. Falta de problema, de inchada. Quantas vezes a gente já escutou isso? Falta de serviço, egoísmo. Uma pessoa suicidou porque ela é egoísta. Só pensa nela. Gente, nada mais errado, equivocado do que isso aqui. Depressão é uma doença. Doença do corpo físico, doença da alma. Precisa de auxílio. Primeira coisa a fazer, abrir mão dos porquês. Por que o fulano está deprimido? Não é importante. Não vamos ser nós que vamos fazer esse diagnóstico. A vida não é tão simples assim. A maioria de nós aqui já teve momentos de muita tristeza e de depressão, alguns. Então a gente sabe que não é tão simples assim. Mas fulano, sua vida está boa. O que está acontecendo? Não seja ingrato. Isso é tudo que a gente não pode falar. Quem somos nós para conseguir entender o que se passa com outra pessoa se a gente não sabe nem dos próprios porquês? Mas a gente quer saber agora do outro.
E o importante disso aqui, isso aqui eu acredito muito nisso. Nenhuma relação se constrói num momento de dificuldade. Relação profunda. Se a gente quer realmente estar presente na vida daqueles que a gente ama, a gente tem que construir isso antes de acontecer o problema. E quando acontecer o problema, eu sou a pessoa que o outro vai chamar. Se não fizer sentido do coração dela, na mente, do porquê que essa pessoa está aqui do meu lado? Nunca esteve. Não faz sentido. Nós temos que construir essas pontes. A relação tem que se fortalecer antes. O Simon Sinek é um grande palestrante americano, depois sigam esse cara no Instagram, esse vale a pena. Ele fala o seguinte, que um dia ele ficou sabendo que uma amiga dele estava extremamente deprimida. E ele ligou para ela. Falou assim, como que você se atreve a estar deprimida sem me falar? E ela falou assim, eu te falei. Não, você nunca me falou. Falei. Olha aí suas mensagens. Aí ele foi lá no WhatsApp, começou a abrir. E aí, tá tudo bem? Aí ele respondia, tudo bem, mas não perguntava para ela se estava tudo bem. E aí, vamos almoçar hoje? Nossa, hoje estou muito corrido, mas também não ligava para ela para marcar outro dia. E aí foi, várias vezes, várias tentativas. Aí a ficha dele caiu. Ela estava pedindo socorro. Aí eles fizeram um código. Ele é um cara brilhante, inteligentíssimo, um cientista, e falou para ela o seguinte: o tempo médio que uma pessoa gasta para ser acolhida é de 8 minutos. Trabalhos científicos mostrando isso. Então, o dia que eu precisar, ou o dia que você precisar, você vai me mandar uma mensagem assim: você tem 8 minutos? Aí eu sei que a coisa está feia. Gente, 8 minutos. Você entra no banheiro para tomar banho, você fica 20 minutos olhando no Instagram, antes de ligar o chuveiro. Essa atitude muda a vida das pessoas. Isso é muito importante. Então amanhã, está caminhando para encerrar, vamos buscar as pessoas que gostamos e nos colocar à disposição, mas de forma real, de forma sincera. Não é nesse mundo de Poliana, onde problemas não existem e pessoas não morrem. É no mundo real. Fulano, deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem? Está tudo bem. Eu quero que você saiba o seguinte, o dia que você precisar, eu quero ser a primeira pessoa que você ligue. Acabou. Só isso. São 15 segundos. Imagina uma pessoa deprimida no fundo do poço, onde ela, na cabeça dela, acredita que ela não tem ninguém para ligar. E se essa oportunidade chegar, se a pessoa precisar, nós vamos ouvir, acolher e chorar junto. Mas presta atenção, gente, nós não vamos resolver. Muita gente não quer se envolver com medo de fracassar. Nós não vamos resolver. Nós só estamos ali para amparar. Se o problema for médico, vamos levar no médico. Se for psicológico, vamos levar no psicólogo. Se for espiritual, traz aqui no Ramatiz. Nós vamos ser apoio. Nós vamos fugir da posição de professores. Já tive isso aí. Sei como é que é. Fica tranquilo. Coisa idiota de falar. Vamos sair da posição do sabe tudo, desse povo chato que fala, eu sabia, eu disse, você não para de trabalhar, você não frequenta a igreja. Oh, meu Deus, se tudo fosse tão simples assim, gente. Então nós vamos falar exatamente como Jesus disse à mulher samaritana lá no The Chosen. Eu vim aqui por sua causa. Deus me colocou aqui
por você. Não importa o resultado, nós vamos abrir mão do resultado. Nós só vamos agir. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse instante os nossos amigos do plano espiritual estejam aqui conosco. Respiramos profundamente. Sentimos que saímos do nosso corpo físico, um corpo espiritual. Nós nos transportamos para um local maravilhoso da espiritualidade. Uma mata que existe aqui em cima, cheia de árvores, de riachos, de cristais, de grama, de flores. E ali eu vou procurar o meu canto. E ali eu vou encontrar agora o meu parente desencarnado, meu amigo, meu familiar, meu anjo da guarda. E vou receber um tratamento. Vou pedir para os médiuns começarem o passe. Mas nós estamos lá recebendo esse tratamento. Um tratamento profundo que vai limpando todas as nossas células. Da cabeça aos pés. Se houver alguma parte do corpo que você quer concentrar essa energia, faça isso. Visualize essa parte brilhando intensamente. Perceba agora os seus parentes desencarnados. Olhe nos olhos, segure nas mãos, sinta o cheiro, passe a mão no cabelo. Agradeça essa pessoa por estar aqui com você. Pode falar da sua saudade, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, firme o compromisso de você permanecer aqui por ela. Você vai ser a sua melhor versão, em homenagem a ela, a essa pessoa. Vamos voltando para cá, esperando a finalização do passe. Nós agradecemos ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo muita força, muita paz e tranquilidade para esse resto de semana. Que sejamos abençoados e fortificados na fé. Que assim seja. Graças a Deus.